Olá pessoal, então como eu falei para vocês, eu prometi a vocês que ia resolver as questões que ficaram sem resolver sobre a lista de exercícios sobre progressão geométrica, tá? Então vamos lá, eu fiz até a questão 4, acho que para todas as turmas, e agora eu vou resolver a partir da questão 5. Lembrando que essa questão 5, eu acho que eu fiz para o terceiro C, se eu não me engano, mas eu vou começar a fazer a partir daqui, tá? Então a questão diz o seguinte: o oitavo e o décimo termos de uma sequência numérica são, respectivamente, 640 e 2560. Determine o nono e o décimo termo nos casos a seguir. Observe que pediu para calcular o décimo, mas o décimo já existe ali. Na verdade, a gente só vai precisar do nono. Mas nas seguintes condições, né? A sequência é uma progressão aritmética e depois a sequência é uma progressão geométrica. Então, primeiro, nós temos o seguinte, ó, os três 640, esse é o oitavo termo. Aí depois nós temos um outro termo aqui, que seria o A9, e depois nós temos o 2560, que é o décimo termo. Tá? Existe mais de uma maneira de resolver, mas eu vou fazer da forma mais rápida, que é a seguinte, ó. Vou pegar um exemplo bem simples para você entender, ó. Se eu tenho uma progressão geométrica tipo essa, ó, 2, 5, 8, 11, 14, tá? 17, que já tá bom para a gente entender o que eu vou falar. Se eu somar aqui, ó, 2 mais 8 e dividir por 2, eu vou encontrar 5. Se eu somar 11 mais 5 e dividir por 2, eu vou encontrar 8. Se eu somar 14 mais 8 e dividir por 2, eu vou encontrar 11. E se eu fizer 11, fazer só o último aqui, ó, 11 mais 17 e dividir por 2, eu vou encontrar 14. O que eu estou afirmando com isso? Que para encontrar o termo que está no meio, basta eu somar os dois vizinhos dele e dividir por 2. Então, sabendo dessa propriedade da PA, nesse caso, para achar o A9, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar A8, que é o que vem antes dele, somar com 2.500, A8 é 640, né? Somar com 2.560 e dividir por 2. Tá? Então, isso vai dar, né, 6 e 5, 11, 4, 6, 10. Dá 3.300 dividido por 2, 1.000, 6, 6, 12, né? 1.250, se não me falha a memória, né? Opa, errado, desculpa. Deixa eu apagar aqui. 3.300, 1.650, né? 1.650. Tá? Então esse é o nono termo. E o décimo é o 2.560 mesmo, né? Acho que teve até um errozinho aqui, mas tudo bem. Tá? E para a sequência ser uma progressão geométrica, então se eu tenho, de novo, né? 640, o A9 e o 2.560. Também tem mais de uma forma para resolver, tá? Mas eu vou usar o mesmo fato que eu usei para PA, só que na PG vale uma situação, a propriedade é um pouco diferente. Por exemplo, eu vou pegar uma PG bem simples aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Essa é uma PG de razão 2, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Na PG, ao invés de eu somar e dividir por 2, eu vou multiplicar 2 vezes 8 e vou extrair a raiz quadrada. Então, se eu fizer 2 vezes 8, que é 16, e extrair a raiz quadrada de 16, eu vou encontrar o 4, ó. Se eu fizer 4 vezes 16, que vai dar 64, e extrair a raiz quadrada de 64, isso vai dar 8. E se eu fizer 8, vou fazer só o último aqui, ó, vezes 32, extrair a raiz quadrada disso, tá? Você pode testar, isso vai dar 16. Tá? 8 vezes 32 é 256. Então, o que eu estou dizendo? Que se eu multiplicar os dois vizinhos e tirar a raiz quadrada, eu vou encontrar o do meio. Então, para achar o A9 aqui, ó, basta eu fazer isso, ó. 640 vezes 2.560, multiplica isso, tá? Multiplica isso e depois tira a raiz quadrada. Tá? Aí você vai encontrar um número aqui. Se não me engano, isso aqui vai dar 1.280. Mas aí você confere com a calculadora, então não tem problema, tá? Ou com a calculadora, porque aqui se eu for fazer a conta vai demorar um pouco. Beleza? Então aí tá respondida a questão C. A questão 6 diz assim, ó, dado uma PG onde o primeiro termo, ou seja, A1, é igual a 2, e a razão, que agora a gente chama de Q, é igual a 5, obtém a soma dos seus 10 primeiros termos. Então quer saber o S10, ou seja, se eu for somar os 10 primeiros termos, quanto dá? Isso eu quero saber. Eu tenho que lembrar, eu sei a forma da soma, sei essa aqui, ó. A soma dos n primeiros termos de uma PG é dada por A1 multiplica Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Tá? Então, eu tenho tudo que eu preciso para achar essa soma? Vamos ver, eu tenho A1, tenho, é 2. Eu tenho o Q, que é a razão, tenho, é 5. Eu tenho o N, aí você fica meio perdido, mas o N eu tenho. Por quê? Porque diz que é para somar os 10 primeiros termos, então o N é 10. Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir agora e fazer conta. Ó. O A1 é 2, o Q é 5, o N é 10, tá? Menos 1, esse 1 aqui não é no expoente, é embaixo mesmo, dividido por Q menos 1. Tá? O Q é 5, então vai ficar 5 menos 1. Melhorando um pouquinho, vai ficar 2
O problema aqui é para fazer esse 5 à décima, que é 5 vezes 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 5. Até, né, tem que repetir o 5 10 vezes multiplicando. Eu resolvi essa questão também em uma das salas e deu 4 milhões e lá vai fumaça. Eu não lembro o número não, mas depois você faz com a calculadora aí. Ó. Faz 5 a décima, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O resultado, você diminui 1, multiplica por 2 e divide por 4. Eu só me lembro que dá 4 milhões e um monte de 8, acho que é 882, não lembro não, tá? Parece que é isso. Faz aí, me parece que é isso que a gente fez na sala, mas não tenho certeza, tá? Confere com a calculadora, mas acho que é por aí. Se não foi esse, desculpe-me, eu tô lembrando que a gente fez na sala, mas não sei exatamente se é isso aí. Bom? Pessoal, vamos ver essa questão 7 aqui, que eu fiz ela, só que depois eu fui prestar atenção que tem um detalhe importante que a gente tem que ter cuidado nessa questão. Tá? Então, a questão diz assim, ó, em um surto epidêmico ocorrido em certa cidade, com cerca de 10 mil habitantes, cada indivíduo infectado contamina 10 outros indivíduos no período de uma semana. Tá? Isso aqui é importante a gente lembrar, uma semana. Supondo-se que a epidemia tenha prosseguido nesse ritmo, a partir da contaminação do primeiro indivíduo, pode-se estimar que toda a população dessa cidade ficou contaminada em aproximadamente... Então vamos pensar um pouco. Ó. Digamos que... Fazer assim, ó, hoje. Colocar assim, hoje. Digamos que o primeiro indivíduo foi contaminado hoje. Depois de uma semana... eu vou ter 10 indivíduos contaminados, já que um contamina 10. Depois... esses 10 vai contaminar mais 10. Então, na segunda semana, eu vou ter 100. Na terceira semana, eu vou ter 1000, que é 100 vezes 10. E na quarta semana, eu vou ter 1000 vezes 10, que vai dar 10.000. Ou seja, depois de 4 semanas, contando a partir de hoje, tá? Depois de 4 semanas, eu tenho todos os habitantes da cidade contaminados. Então, o que acontece? Como uma semana tem 7 dias, eu vou multiplicar 4 vezes 7, que vai dar 28. Logo, a resposta certa é aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque observe que você pensa assim, ó, hoje tem 1. Se ele contamina 10, na próxima semana vai ter 11, né? Porque seria, vamos dizer, pensando assim, né? 10 mais ele aqui, tá? Mas assim, por isso ele fala desse aproximadamente, tá? Então a resposta certa é 28. 28 dias, ok? A questão 8 diz assim, ó, uma praga atacou uma criação de aves. No primeiro dia, uma ave adoeceu. No segundo dia, 2 aves adoeceram. No terceiro dia, adoeceram mais 4 aves, e assim por diante. Até o 8º dia, nenhuma das aves morreu. Sabendo-se que ao fim do 8º dia não havia nenhuma ave sem a doença, qual é o total de aves dessa criação? Então a questão, se você olhar, tem uma sequência que segue esse ritmo aqui, né? 1, depois 2, depois 4, depois 8 e assim segue. Tá? Até o 8º dia. Ou seja, essa aqui eu poderia até colocar todos os valores aqui e somar, certo? Porque depois vem 16, 64, 32, 64. Mas beleza, vamos fazer pela forma. O que está dizendo? Ó, que o primeiro termo dessa sequência é 1. E essa sequência é uma progressão geométrica. Observe que eu estou multiplicando o termo que vem depois por 2. Então eu sei que a razão aqui é 2. E como diz que vai ser até o 8º dia, então o N aqui é quanto? É 8. Tá? Você vai ter uma PA, desculpa, uma PG, uma progressão geométrica de 8 termos. E quer saber o total. Total é o quê? Soma. Então eu vou usar a soma dos termos de uma PG, que é A1 vezes Q elevado a N, com parênteses aqui, ó, menos 1, dividido por Q menos 1. Então, substituindo os valores, ó, no caso aqui o N é 8, desculpa aqui, vai ser A1 é 1, o Q é 2 elevado a 8, menos 1, dividido por 2 menos 1. Tá? Então, observe que o denominador vai ficar 1, basta resolver a parte de cima. Só que a parte de cima, eu estou multiplicando por 1, então basta eu resolver os parênteses. 2 à oitava é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Até 2 repetido 8 vezes, né? Isso vai dar 256. Menos 1, 255. Tá? Então, conclusão, o total de aves dessa criação são 255 aves. Ok? Você poderia colocar aqui o próximo termo, ó, que seria 32, era o quinto, né? Depois 64, era o sexto. Depois 128... Ou 16, desculpa, 16 é o quinto, depois 32 era o sexto, 64 era o sétimo e 128 era o oitavo. Então aí você poderia somar tudo, 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128. Aí você vai ver também que vai dar 255. Eu não recomendo fazer dessa forma porque nem sempre, né, a gente consegue colocar todos os termos, uma vez que eu posso ter muitos termos e alguns deles podem ser muito grandes, tá?
Gente, essa questão 9 e essa questão 10 vai envolver soma de uma progressão geométrica infinita, ou seja, com infinitos termos. Talvez eu nem cobre na avaliação, mas posso cobrar uma questão só para chamar a atenção. Diz assim, os termos de uma PG decrescente, o que significa isso? Que os termos vão diminuindo quando o n vai aumentando. Tipo assim, o primeiro vai ser maior que o segundo, que vai ser maior que o terceiro e assim por diante. Está dizendo que essa soma é 128. E a razão é 1/4. Calcule o segundo termo dessa PG. Então assim, ó, eu não dei essa forma na escola, eu não sei se o vídeo que eu passei, ele tem essa formulazinha, que é a seguinte. Para uma turma eu coloquei aí, mas bem rápido. Para as outras duas eu acho que não. Que é o seguinte, para calcular a soma de uma PG infinita, que tem que ser sempre decrescente, você usa essa formulazinha bem simples aqui, ó. A1 sobre 1 menos a razão. Só isso que eu vou usar para calcular a soma. Essa soma foi dada no problema. Essa soma é 128. Vou colocar direto aqui, ó, 128. Tá dizendo a soma é 128. A razão é 1/4. Tá? E o primeiro termo também não foi dado. Tá? Então eu tenho que a soma é 128. O A1 eu não sei quem é. E a razão é 1/4. Então é 1 menos 1/4 aqui embaixo, substituindo. Ó. Tá? Fazendo essa conta aqui, de uma forma um pouquinho mais rápida, eu tenho que multiplicar A1 vezes 1, que dá 1. E 128 vezes isso aqui, ó. Então, para fazer uma forma mais rápida, 128 vezes 1 é 128. E 128 vezes 1/4 é pegar 128 e dividir por 4. Tá? Que dá 32. Isso quer dizer que o primeiro termo, tá, é 8 menos 2, 6. 12 menos 3, 9. Então, o primeiro termo dessa PA é 96. Só que o problema não quer o primeiro termo. O problema quer o segundo termo, né? O problema quer o segundo termo. Então, se eu sei que o primeiro é 96, e a razão é 1/4, então, para achar o segundo termo, basta eu pegar o primeiro termo, de uma forma geral, bem rápido, e multiplicar pela razão, que é 1/4. Tá? Então, que é a mesma coisa de dividir 96 por 4. Você faz 96 vezes 1 e 1 vezes 4. Vai ficar 96 por 4, que dá 24. Então, o segundo termo dessa progressão geométrica é 24. Ok? Então é isso. Essa questãozinha aqui também é outra que eu coloquei aqui, mas muito provavelmente eu não cobro com vocês. Que é o seguinte, ó, resolva a equação x mais x à terceira mais x sobre 9 mais reticências igual a 9. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou somando um monte de termos e com essa reticência eu posso dizer que é infinita. E essa soma está dando 9. Eu quero saber quem é esse x. Gente, lógico que olhando assim você provavelmente vai falar o que é isso. Isso, se eu olhar bem, é a soma dos termos de uma progressão geométrica de infinitos termos, onde o primeiro termo aqui, ou seja, o A1, vai ser x, tá? E a razão, né? Não sei se vocês se lembram, como é que eu acho a razão? A razão eu pego um termo que vem depois e faço a divisão pelo que vem antes. Então, por exemplo, eu pego x sobre 3 aqui, ó, e divido por x. Isso é a mesma coisa de pegar x sobre 3 e multiplicar por 1 sobre x. Isso vai me dar, posso eliminar o x aqui, ó, considerando que o x é diferente de zero, isso vai me dar o q igual a 1/3. E aí o que acontece agora? O que acontece agora é o seguinte, ó. Eu sei que a soma, tá aqui em cima a fórmula, eu nem vou copiar de novo, ó. A soma dos termos de uma PG infinita é S igual a 1, primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Essa soma, nesse caso, é 9, ó. Quando eu somo tudo, eu encontro 9. Tá? É a soma, desculpa. Então o que eu vou fazer? No lugar do S eu vou colocar 9. Vou dizer que é igual ao primeiro termo, que é x, que é o A1. Tá? Aqui esse termo aqui é o A1, ó, é o x. Dividido por 1 menos 1/3. Tá? E aí eu faço um procedimento parecido com o que eu fiz ali em cima agora há pouco. Ó. 1 vezes x é x. E 9 vai ficar multiplicando 1/3. Desculpa, vai ficar multiplicando 1 menos 1/3. Aí vai ficar 9 vezes 1 é 9. Menos 9 vezes 1/3 vai dar 3. Porque, só para entender, 9 vezes 1/3. Tá? Aí você multiplica 9 vezes 1 que dá 9. E 3 vezes 1 que dá 3. Aí fica 9 dividido por 3 que dá 3. Então x vai ser igual a 6. Tá? Então, está aqui a resposta. O valor de x aqui nessa equação vale 6. Ok? Final. Desculpa alguns deslizes aí, a canetinha ainda continua aprendendo, mas eu acho que dá para vocês terem uma noção. Valeu, pessoal. Encerrando o vídeo aqui que já está meio longo.